Gente, voltamos para a nossa aula, agora para falar um pouco sobre o contexto escolar nas demandas de habilidades sociais, tá certo? Quando a gente fala de contexto social para a realidade escolar, o que é que a gente tem que levar em consideração? Que a educação é uma prática eminentemente social. Ela amplia a inserção do indivíduo no mundo dos processos e dos produtos culturais da civilização. É através da educação que a gente, querendo ou não, se torna gente, né? A família dá um modelo, mas é na escola que a gente aprende o que tem, o que não tem, eu queria ter, eu não quero ter, né? A escola é um espaço privilegiado, onde se dá um conjunto de interações sociais que se pretendem educativas. A organização da grade curricular escolar já preconiza uma articulação entre aprendizagem e desenvolvimento. E aí nós temos uma necessidade de aprimorar competências no contexto escolar. O desenvolvimento socioemocional não pode ser excluído desse conjunto, especialmente quando se observa nos dias atuais uma escalada de violência atingindo crianças e jovens e manifestando-se inclusive no contexto escolar. Há a necessidade de aprimorar as competências sociais de alunos, professores e demais segmentos da escola, porque não é só de aluno que se faz uma escola, né? Nós temos direção, professores, cozinheiros, porteiros. Tem muita gente envolvida nesse contexto. Habilidades como liderar, convencer, discordar, pedir mudança de um comportamento, expressar sentimentos negativos, lidar com críticas, questionar, negociar decisões, resolver problemas, etc., precisam também ser promovidas na escola. E lá seria o local ideal, porque é o espaço que a criança passa a maior parte do tempo. E é lá que ela está aprendendo a desenvolver uma série de situações, de autoestima, de comportamento, de motivação, né? As famosas operações estabelecedoras. É dentro da escola que a gente aprende muito sobre a gente mesmo. A emissão competente de tais habilidades pode constituir um antídoto importante aos comportamentos violentos, se desenvolvido paralelamente às habilidades de expressar sentimentos positivos, valorizar o outro, elogiar, expressar empatia e solidariedade e demonstrar boas maneiras. E é tão interessante, porque dentro do ambiente escolar, onde é que a gente aprende tudo isso? É na pré-escola, né? Na pré-escola a gente aprende as regrinhas de convivência, as palavrinhas obrigado, por favor, e ao longo do processo de educação, isso não é tão reforçado e se perde, né? E como a família também não reforça muitas vezes, os valores familiares também estão bem diluídos, isso vai para o beleléu, né? Então a gente precisa sempre estimular esses ambientes positivos e principalmente na escola, tá bom? E aí os estudantes excessivamente tímidos ou muito agressivos enfrentam maiores dificuldades na escola, pois em geral apresentam um déficit nas chamadas habilidades de sobrevivência em classe. E quais são essas habilidades de sobrevivência em classe? Não é só a classe de aula, mas classes sociais, certo? Comportamentos em grupo. Quais são essas habilidades necessárias? Prestar atenção, seguir instruções, fazer e responder perguntas, oferecer e pedir ajuda, agradecer, expor opiniões, discordar, controlar a própria raiva ou tédio, defender-se de acusações injustas, pedir mudanças de comportamento dos colegas no caso de chacotas e provocações,
São várias habilidades que quem é excessivamente tímido ou muito agressivo, violento, não possui, né? E aí a escola ela poderia orientar esses caminhos de uma forma mais eficaz, trabalhando isso no ambiente escolar, tá bom? Nós como psicólogos e vocês como psicólogos em formação já sabem uma série de situações que a gente pode desenvolver, trabalhos em grupos, orientações, intervenções. Tem muita coisa bacana, gente, que dá para desenvolver quando se fala de treino de habilidade social, certo? Além das consequências sobre a aprendizagem, tais dificuldades podem se reverter em problemas de autoestima e no desenvolvimento socioemocional, né? Que hoje em dia, ainda bem que você tem muita campanha sobre o bullying, a questão do bullying, de ser prejudicial. Tanto é que hoje nós percebemos um autoconhecimento profundo na sociedade sobre isso. Muitas escolas e instituições têm campanhas que falam sobre depressão, ansiedade, o CUT, né, a pessoa se automutilar. Então, assim, a sociedade aos pouquinhos ela vai evoluindo. E principalmente quando a gente, né, nós psicólogos, nós assumimos o nosso papel de fala, o nosso lugar de fala, tá bom? E aí, por último, né, para finalizar a nossa aula, nós temos também o contexto do trabalho, desse mundo do trabalho, que as habilidades sociais elas são tão necessárias para que a gente consiga se destacar no mercado, né? Então, assim, qualquer atuação profissional envolve interações com outras pessoas, onde são requeridas muitas e variadas habilidades sociais, componentes da competência técnica e interpessoal para o envolvimento em várias etapas de um processo produtivo. Eu não posso ser só técnica, eu preciso também ter habilidade interpessoal. Isso é o diferencial de um bom profissional, tá bom? No entanto, a competência interpessoal raramente é relacionada como objetivo da formação profissional, ocorrendo de forma assistemática, como um subproduto desejável do processo educativo, por vezes referido como currículo oculto. Ainda bem que nessa disciplina nós estamos tendo a oportunidade de falar muito sobre habilidades sociais e habilidades interpessoais e competências socioafetivas, né? Então vocês já vão sair daqui com um diferencial. Muitos lugares não tem essa cadeira optativa e a gente tá tendo, tá certo? Então, assim, a gente pode falar que praticamente nenhum trabalho ocorra no isolamento social total. E nessa época de pandemia, nós estamos vivendo o isolamento que é imposto. E a gente percebe o quanto a gente tem a necessidade da formação de vínculo, né? A gente não consegue muito ficar isolado durante muito tempo. A gente precisa ter contato com outro ser humano. Imagina então no mundo do trabalho como isso se processa, tá? Os novos paradigmas organizacionais que orientam a reestruturação produtiva têm priorizado diretamente a natureza das relações interpessoais. E quais são as qualidades mais buscadas no mundo do trabalho, né, que a gente tem que desenvolver? A multiespecialização associada à valorização do trabalho em equipe. Eu sou só psicóloga. Não, gente, tá vendo a minha situação? Professora, psicóloga, tenho que mexer na página do AVA, tenho que criar fórum, criar questionário, mexer numa câmera, mexer no programa que grava no notebook, fazer upload no YouTube para vocês poderem assistir na hora que vocês quiserem. Está disponível para vocês tirarem dúvidas para a gente conversar. Se eu fosse me ater somente à minha competência técnica de psicóloga e professora de sala de aula, eu estava lascada. Então eu preciso ter uma multiespecialização. Se eu não tenho, eu preciso aprender. Eu vou estudar, vou fazer tutorial, vou ver as ferramentas
para entregar um bom serviço. E isso é uma competência do trabalho, de uma habilidade social, tá bom? Intuição é uma habilidade. A gente sabe quando o barco está dando certo, quando é hora de cair fora. Criatividade, muito importante essa habilidade social, é um diferencial no mercado de trabalho. Autonomia na tomada de decisão. Eu posso decidir por mim, eu posso decidir pelo outro, até que ponto eu posso fazer isso, até que ponto eu tenho que esperar. Autonomia é isso. Estabelecimento de canais não formais de comunicação, como complemento aos formais. Eu criei grupo para todas as disciplinas, fóruns em todas as disciplinas, tem e-mail, tem tudo, gente. Então são canais não formais, para que a gente possa ter o máximo de contato necessário e possível, para que a lacuna, eu ia falar loucura, para que a lacuna dessa época ela seja preenchida o máximo possível, que a gente, apesar de não estar presencialmente perto, ao menos aqui na distância dessas duas telinhas aqui na minha frente, que a gente consiga se tornar um pouquinho mais próximo e que vocês aprendam o conteúdo, porque é muito importante para a nossa vida pessoal e profissional, tá certo? O reconhecimento também da importância da qualidade de vida é uma habilidade social. Eu fiquei tão chocada com esse... teve uma frase, morreu, né, do corona, um presidente do Santander de Portugal, do Banco Santander de Portugal. E aí a filha falou, olha, meu pai era milionário e ele morreu pedindo algo que é de graça, que é o ar, né? Ou seja, às vezes a gente valoriza tanto coisas que não nos trazem qualidade de vida, né? Uma coisa que seja essencial para a gente. É interessante esse momento que a gente está vivendo essa pandemia, porque a gente acaba ressignificando muita coisa, né? Que a gente consome, que a gente dá importância. Nem sempre a gente precisa de tanto, né? A gente está tendo a oportunidade de repensar hábitos de consumo, hábitos de trabalho, várias formas que a gente se relaciona. E também, gente, outra habilidade necessária no ambiente profissional é a preocupação com a autoestima e com o ambiente e cultura organizacional. A gente sabe que um mau chefe, ele adoece toda uma equipe. E como vocês estão estudando também a psicologia organizacional, vocês vão aprender o quanto a cultura e o ambiente são essenciais para o andamento e o funcionamento de uma empresa, tá bom? E aí, para finalizar nossa aula, nós temos algumas séries de habilidades que são necessárias dentro desse contexto do mundo do trabalho, do mundo da organização, né? Quais são elas? Coordenação de grupo, liderança de equipes, manejo do estresse e de conflitos interpessoais e intergrupais, organização de tarefas, resolução de problemas e tomadas de decisões, promoção de criatividade do grupo, competências para falar em público, argumentação e convencimento na exposição de ideias, planos e estratégias, habilidades de supervisão e monitoramento, observação, ouvir e dar feedback, descrever, pedir mudança de comportamento, perguntar e responder perguntas, e entre outras. E é interessante porque quando a gente vê essa listagem, a gente percebe o quantas dessas habilidades seriam essenciais para um psicólogo. E principalmente um psicólogo que ele vai trabalhar com um grupo grande de pessoas. Então, gente, fica a dica. Quanto mais dessas habilidades a gente puder desenvolver para a nossa vida profissional e pessoal, melhor vai ser o nosso diferencial no mercado. E a gente sabe que é um mercado competitivo, que não tá de brincadeira, tá bom? Então, assim, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês acessem o Google Classroom. Lá tem uma série de documentários, de entrevistas com a Zilda Delprete, que é a autora desse livro, né, desse capítulo. Tem vídeo do Nerdologia, dos momentos psíquicos, tem muita coisa bacana para vocês assistirem, gostarem, comentarem. E é muito importante também que vocês participem do fórum, do AVA. Amanhã dia 2, eu vou estar o dia inteiro disponível. Façam perguntas no fórum que a gente vai conversando e eu vou estar sempre aqui para responder as dúvidas de vocês. Essa nossa aula foi um teste, porque, deixa eu explicar para vocês. Muita gente, na hora da aula, não consegue ter um acesso de qualidade, tá certo? E aí não é justo, por algo que não é da competência da pessoa, ela perder a aula. Então, numa reunião do colegiado, foi decidido que a gente gravasse vídeos das aulas e disponibilizasse para os alunos, porque aí é uma forma de todo mundo poder acompanhar no melhor horário que você tenha para assistir, tá certo? Então, assim, tô aqui, tô presente, precisando de mim. Vamos ver se esse jeito dá certo. Se não der, na próxima semana a gente descobre um novo jeito, tá bom, gente? Então, assim, obrigada. Até mais.